Meus irmãos, a paz do Senhor, quero desejar a todos um maravilhoso e excelente dia, que as mais ricas bênçãos do Senhor seja derramada em cada lar, em cada vida. Eu quero adorar, eu quero louvar o meu Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia que nos concede com saúde, com vida. Mais um dia temos a oportunidade, o privilégio, de nós chegarmos a Ele. Meus irmãos, neste Café com Deus, nós queríamos meditar em poucas palavras, um texto que está baseado no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e o versículo 25. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nesta manhã. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas das prisões de todos. Nesta passagem onde Paulo e Silas estavam presos, é uma atitude também de fé, né? Eles estavam ali por quê? Porque eles estavam anunciando o Evangelho, anunciando a Cristo. E eu estava meditando e nesses versículos dizendo, pensando quantas prisões, quantos açoites precisou passar os nossos antepassados, os nossos irmãos, para que hoje chegasse até nós. Nós temos hoje, uma liberdade ainda, nós temos uma liberdade, possamos marcar qualquer horário, possamos reunir com os irmãos em qualquer lugar, podemos louvar o Senhor, podemos cantar, possamos pregar o Evangelho, orar, e ninguém ainda nos impede. Mas nós vimos aqui que Paulo e Silas, eles estavam ali louvando a Deus perto da meia-noite, e no meio que eles estavam sofrendo, com dor, açoitados, e mesmo assim, louvando a Deus, glorificando a Deus. Como eu sempre digo, que sempre na vida do crente, na vida do salvo, nada acontece por acaso. Toda pessoa, todo ser humano, ela nasce com objetivo, com propósito, e tudo que o crente enfrenta ou passa tem um objetivo, um propósito para um bem maior. E no caso aqui de Paulo e Silas, em meio àquela dor, o sofrimento que eles estavam passando, a humilhação, resultou na conversão dos carcereiros, e de toda a sua família foram salvos. Porque eles estavam ali, em vez de ficar amaldiçoando, em vez de ficar criticando, não, eles estavam ali glorificando a Deus, louvando a Deus. Nós vemos que mais para frente de Paulo dizendo que para ele sofrer por amor de Cristo, para ele era bom sofrer por amor a Cristo. E Paulo, quando era um perseguidor de Cristo, agora se torna perseguido. E como ele passou aqueles momentos tão difíceis. E no versículo de número 27, diz que acordou os carcereiros, e eles queriam se matar, porque havia toda a prisão aberta. Veja bem, eu fico imaginando, a pessoa está presa ali, não sabe o que vai acontecer com ele no dia seguinte. E, de repente, as portas se abrem
tudo aberto, livre para ele sair, né? Podia sair correndo, mas o carcereiro ficou apavorado. Ele falou: não se preocupe, todos nós estamos aqui. E ele faz uma pergunta para Paulo e Silas. No versículo de número 30, ele pergunta: o que eu devo fazer para crer, para ter esse Jesus comigo? Ele achou maravilhado, eles ficaram impressionados, eles ficaram perplexos o que aconteceu ali. Tanto que eles queriam ter esse Jesus com ele. E a resposta de Paulo e Silas foi simplesmente: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. E nós sabemos, nós continuamos a leitura, vamos ver que os carcereiros, né? Um carcereiro é mais do que um, e toda a sua família se converteu ao Senhor. E o que nós, cristãos, estamos fazendo para que o reino de Deus venha a ser glorificado? Porque sabe, muitas vezes a gente está passando por problemas, dificuldade, e a gente não sabe nem o porquê que está passando, mas através, talvez, o que a gente está passando, que o objetivo maior para que cumpra em nós o Evangelho de Cristo, que não venhamos envergonhar o Evangelho de Cristo, mas que possamos servi-lo a Ele enquanto aqui estivermos vida. Que Deus em Cristo te abençoe, que em Deus em Cristo te esclareça melhor. Essas palavras, pequena reflexão, mas para grandes decisões. Nessa manhã nós queremos fazer uma oração com você e para você. Maravilhoso Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer porque nós temos o privilégio que nós podemos falar abertamente do teu Evangelho, que possamos falar de ti, Senhor, que possamos marcar qualquer reunião, que possamos te louvar e possamos te agradecer. Mas os nossos irmãos, meu Pai, sofreu para que chegasse até nós a tua palavra. E nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar e bendizer o teu nome. Pedimos a tua graça, pedimos a tua presença, que possamos ser, Senhor, também espiritual, na hora que nós passarmos por uma provação, por uma perseguição, que nós possamos glorificar o teu nome, que possamos ganhar almas para o teu reino, quando passarmos por algumas provas, por algumas lutas. Fica conosco, abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem ou que vai ouvir essa mensagem. Pedimos a tua bênção, a tua proteção. Em nome de Jesus te louvamos. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, meus irmãos. Se Jesus não voltar, nós voltaremos.